Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês. E continuando nessa série que eu mostro como desenhar tal personagem passo a passo, dessa vez eu decidi trazer o Goku dos primórdios, que é ele na primeira versão. O meu intuito com esse vídeo é te mostrar como fazer um esboço, como colorir, não só o Goku, eu tô usando ele como exemplo. Só que a estrutura de esboço é a mesma pra qualquer desenho. Aliás, né, qualquer desenho com uma posição semelhante, que dependendo da posição do personagem vai mudar. E a coloração é a mesma coisa, eu só pinto com cores diferentes, mas a forma de colorir é a mesma. Então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e vamos lá, sem mais enrolação, bora lá. Bom rapaziada, indo primeiramente pro esboço, comecei da forma como eu sempre começo, que é fazendo um círculo pra cabeça, depois eu traço uma linha no meio e a partir dessas medidas eu faço o formato do rosto. Como é a versão criança do Goku, o rosto fica um pouco mais redondo. Se você pega o Goku na versão mais velha, o rosto dele é mais quadrado, aí é mais redondo. Aí depois eu faço essa linha embaixo pra saber mais ou menos aonde o corpo tá jogado, eu consegui me guiar melhor. Depois eu comecei a dar o formato do corpo, fazendo um quadrado pro tórax, fazendo outro quadrado embaixo pro quadril. Aí pra marcar os ombros eu fiz duas bolinhas de cada lado. Agora nas pernas eu faço meio com a cuequinha pra saber onde elas vão ficar. Aí depois eu começo a dar o formato delas e não tem mistério, é bem simples. E aí depois, seguindo uma dica que eu dei no vídeo anterior, quando a mão tá numa posição muito específica, eu gosto de fazer ela primeiro, pra depois fazer o formato do braço. E aí eu comecei a dar volume pros braços. O esboço que eu faço normalmente é isso daí. Aí depois eu voltei no rosto pra detalhar, colocando a boca primeiro, que eu acho mais fácil, aí depois o nariz, aí depois os olhos. Eu acho mais fácil essa sequência, mas você faz na ordem que você quiser ir. Aí depois eu comecei a fazer o cabelo, que não tem mistério, é só olhar a imagem de referência e replicar, que não precisa ficar igualzinho, é só você usar a imagem de referência como referência, porque se é pra ficar igualzinho, então é só você imprimir, então é realmente pra usar a imagem de referência como norte. Depois eu voltei no corpo pra ir colocando a roupa e colocando os detalhes, observando na imagem e fazendo a olho nu mesmo. E é basicamente isso, a parte do esboço tá feita. Não é difícil, principalmente para quem já tem um pouco mais de prática, né? Para iniciante vai ser mais difícil realmente. Mas como vocês puderam ver, o processo é bem simples. Não tem nada muito complexo aí não. E começando a coloração, eu começo jogando prata no branco do olho e depois eu jogo lápis branco por cima para deixar com a pintura mais uniforme. Aí depois eu jogo lápis preto na pupila e também em volta. Aí depois eu venho com cinza escuro jogando por cima do preto. E também na parte de cima do olho eu joguei o laranja claro. Nessa parte de baixo eu fui fazendo o degradê com cinza escuro e depois eu joguei o laranja claro por cima. Agora indo pra pele, eu comecei com o marrom, colorindo todas as áreas de sombra, fazendo de forma leve, sem forçar o lápis. Aí depois eu joguei o canela por cima do marrom, que pode até parecer que não tá fazendo nada, mas tá, isso daí é pra auxiliar na camada. Aí depois, pra dar uma tonalidade mais rosada, eu jogo o rosa claro, que é o que vai dar todo o charme e deixar com a saturação mais forte. E aí por último, pra mesclar tudo, eu jogo o areia. E o processo também se repete nos braços, eu fiz exatamente a mesma coisa seguindo a mesma sequência. Aí depois, indo nos pontos de luz do desenho, da pele, passei o rosa claro e depois o areia por cima pra mesclar. E por último eu fiz uns risquinhos aí na bochecha, seguindo o que tem na imagem de referência também. E aí na boca foi bem fácil, eu só usei duas cores praticamente, que foi o canela, aí por cima do canela eu joguei o rosa claro. Em algumas áreas eu até joguei o laranja, mas é desnecessário, não precisa não. E nos dentes eu joguei o prata bem fraquinho, aí depois eu joguei o laranja claro. Também não forçando o lápis, fazendo bem fraquinho. E foi isso, esse foi o processo para fazer toda a pele. Indo agora pro cabelo, eu começo jogando o preto como base, por cima de tudo sem forçar o lápis, sem apertar, aí depois eu jogo o cinza escuro para tirar os pontos brancos da folha. Nessa parte da direita eu joguei o laranja claro por cima, porque essa parte é um pouco mais alaranjada. E nos pontos mais claros eu jogo o cinza escuro primeiramente, aí depois por cima do cinza escuro eu jogo o laranja claro. Basicamente é isso, a parte do cabelo é trabalhosa, mas não é difícil de fazer. Na blusa a sequência foi bem parecida, a diferença é que eu joguei o prata e o branco em algumas áreas. E como essa parte da blusa não é tão escura quanto a do cabelo, eu também fiz com a mão mais leve. Mas a diferença foi essa. Nas pulseiras, a sequência foi a mesma da blusa, não tem mistério nenhum.
Indo agora para a parte do kimono. Começo passando marrom por cima de tudo, por todas as áreas de sombra. E aí depois com canela, eu jogo por cima do marrom. Não colocando muita força, mas também não fraco demais. E aí depois, para mesclar tudo, eu passo laranja escuro por cima de toda a área de sombra. E a parte clara do kimono foi muito fácil. Primeiro é só passar o lápis laranja escuro, aí depois você passa o laranja claro. É isso, foi só isso. E nessa parte da faixa eu usei 3 tonalidades de azul, que foi o azul turquesa, o azul cobalto e o azul normal. Eu começo com o azul turquesa como primeira camada nas partes de sombra, já que o azul turquesa é a tonalidade mais escura. Aí depois, por cima do azul turquesa, eu jogo o azul cobalto, que ele vai ser a segunda camada. E aí por último eu venho com o azul normal passando por cima das áreas de sombra para mesclar. E nas áreas mais claras da faixa, eu jogo o azul cobalto como primeira camada, sem forçar o lápis. E aí por cima do azul cobalto eu jogo o azul normal. A única diferença das áreas de sombra e de luz é que nas áreas de luz eu não joguei o azul turquesa, com exceção dessa parte aí da esquerda, que não é tão escuro quanto as partes de sombra, mas também não é tão claro. Então o que eu fiz? Eu joguei o azul turquesa sem apertar o lápis, aí depois eu joguei o azul normal por cima. É isso, nessa parte da faixa eu só usei 3 cores e como vocês puderam ver, é bem fácil de fazer. Essa parte de baixo do kimono foi igualzinha à parte de cima, eu não mudei nada, as cores foram a mesma e a sequência também foi a mesma. Mas pra quem já esqueceu, foi o marrom, depois o canela, aí depois eu voltei com o marrom pra escurecer algumas áreas, depois eu joguei o laranja escuro por cima. E aí na parte clara eu jogo o laranja escuro e depois eu jogo o laranja claro, como eu disse, assim como foi na parte de cima. E bom, esse desenho demorou 6 horas pra ficar pronto, então espero que vocês tenham gostado. Me deem sugestões de qual personagem vocês querem ver aqui como tutorial. E uma recomendação, se você quer aprender a desenhar, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Não é necessariamente pra anime, é mais pra desenhos realistas, onde você vai aprender a fazer desenhos que mais parecem fotos. E você pode só testar, porque tem uma garantia de 7 dias. Então aproveita, eu vou estar deixando o link aí embaixo. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, que eu tenha te dado alguma sacada que você vai começar a aplicar, alguma dica de esboço, de coloração que eu tenha dado e vai te ajudar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o seu like pra fortalecer e me incentivar a trazer mais vídeos igual a esse. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E rapaziada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e valeu! You stole my heart of gold.